Olá, eu tenho recebido algumas mensagens tanto de pacientes quanto de outros profissionais da área da saúde, né? Então eu comentei um pouquinho no meu perfil sobre colaboração, parcerias, enfim. Eu acredito muito e dentro da minha faculdade aprendemos bastante sobre equipe multiprofissional. Então, dentro desse sistema, eu gosto bastante de conversar com outras pessoas, de fazer parcerias, de orientar, né, quem está começando agora, de, enfim, mostrar que esse mundo é um pouquinho mais complexo do que a gente pensa, né? E por isso a gente precisa de várias abordagens diferentes. Então, ao longo do tempo, eu vou comentar com vocês um pouquinho mais sobre isso. Mas hoje, especificamente, eu quero falar com os outros profissionais da área da saúde, né? Eu tenho recebido várias pessoas que se formaram recentemente, né? Seja na medicina, ou nas outras áreas, para conversar um pouquinho de como que funciona, né? Como que a gente entra, o trabalho em si, como que a gente começa. Eu sei que aqui é uma área mais para pacientes, mas acredito que cabe sim a gente conversar um pouquinho sobre a medicina em si. Então, eu já passei por vários setores, vários serviços dentro do SUS, dentro de ambientes particulares, clínicas, enfim. Eu aprendi um pouquinho sobre cada uma dessas áreas e hoje eu atuo principalmente com alguns convênios em específico, né? Mas mais na parte particular e nas perícias. Então, quem tiver interesse sobre isso também podemos conversar, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre quem está iniciando na carreira médica, né? A carreira médica, ela não é tão simples quanto parece, né? Normalmente, quando eu iniciei a carreira, eu consegui emprego tranquilamente, comecei a trabalhar dentro de um pronto atendimento, né? E foi um lugar assim que me ensinou muito. Eu entendi que a medicina que a gente estuda na faculdade, que a gente aprende, é muito diferente da medicina que a gente precisa aplicar, né? Então, a partir do momento que você se torna um profissional capacitado, que você tem que ter a responsabilidade com o seu paciente, né? Atuar, por mais que você consiga conversar com outros colegas, que consiga pedir opinião, ainda é bastante diferente do que a gente tem na faculdade, né? Então, por isso, eu sempre digo que é importante, assim como qualquer outra profissão, a gente estar atuando, estar aprendendo, pedindo ajuda e construindo a nossa carga, nosso histórico, né? Então, aprendendo com isso e com a parte prática, principalmente, né? Eu acredito que não adianta já um recém-formado iniciar o atendimento particular, né? O atendimento, às vezes, por convênio, dependendo da maneira que é. Por quê? Porque você precisa ter uma carga de trabalho um pouquinho mais acentuada no início para você entender a sua abordagem, sua maneira de atender, qual é o seu foco, como você responde, né? Assim como qualquer outra área, quando a gente muda de profissão, a gente precisa aprender qual que é o nosso jeito, qual que é as nossas características. E por isso o SUS é muito interessante, né? Porque tem uma alta demanda. O que eu observo, né, dependendo da região, é que o SUS está com cada vez mais demanda, né? Cada vez mais pessoas procurando, e sim, é uma sobrecarga absurda, né, para os profissionais da área da saúde dentro do SUS para abordar, para conseguir prestar o serviço, prestar o atendimento, fazer com qualidade, né? Isso de maneira nenhuma se discute, é extremamente complexo e complicado você atender um paciente em 20 minutos, né? É praticamente impossível. Eu já atendi pacientes a cada 15 minutos, né? Então, dependendo do que é, às vezes você consegue atender, né? Consegue abordar.
mas dentro da nossa capacidade de raciocínio, dentro das possibilidades, dentro do exame físico, da anamnese, de tudo que precisa ser feito, é muito difícil, né, você conseguir fazer isso. Mas, à medida que você for fazendo, for iniciar, você vai perceber que você vai ter um perfil, vai ter uma maneira de atender, um jeito de ser, e isso é muito importante para caracterizar, né, você como profissional. Então, o SUS é muito interessante para a gente começar, para a gente ter a prática, né, para a gente se conhecer como profissional. Então, eu acredito que sim, existe uma possibilidade muito interessante nesse sentido. Mas a parte de convênios também tem crescido muito. Então, eu acredito que ali a partir de 6 meses, 1 ano de experiência, você já consegue pegar atendimentos com convênio particular, dependendo da sua região, né? Por quê? Porque você começa a entender como você atua e principalmente você consegue ter tempo para dar um atendimento de qualidade, né? Não tem como esperar um atendimento de qualidade pelo SUS por conta do tempo, por conta da demanda, né? Então, por isso, muitos pacientes procuram a gente através de convênios, através de parcerias e tudo mais, para que eles consigam um atendimento de qualidade, com tempo, né, assertivo. E foi principalmente por isso que eu entrei, né, na parte particular de convênios, por conta do tempo, né? Alguns convênios ainda é bastante complicada a questão financeira, né? Muitas vezes, isso os pacientes não entendem, algumas vezes, que o convênio mal paga, né, o tempo, o local de atendimento, né? Então, muitos convênios são bastante complicados nesse sentido. Às vezes você consegue basicamente pagar seu transporte e o local de atendimento e sobra R$ 20, né? Então, ainda assim, essa parte de convênios é bastante complexa, mas vale a pena a gente estudar um pouquinho, se adaptar, olhar possibilidades, fazer parcerias, enfim, crescer nessa parte também. Se você é um profissional que tem essa convicção de tempo, tem essa convicção de dar o melhor de si, que eu acredito que dentro da área da saúde é o que a gente mais tenta fazer, né? E principalmente divulgar seu trabalho, entender como você é como profissional, como você se capacita, né? Quais são os pontos fortes dentro do que você faz, né? E a partir disso, eu acredito muito fielmente que tem espaço para muita gente, que a gente vai aperfeiçoando, né? Vai se dedicando cada um à sua expertise, digamos assim, a sua facilidade, aquilo que você tem mais facilidade, que gosta mais de fazer. Então, independente de ser clínico geral, especialista ou qualquer outra função, nós temos características próprias. E a partir de certo momento, ainda mais com a demanda dos profissionais de saúde, com o aumento, né, das formações, isso vai ser cada vez mais característicos. Então, os pacientes muito provavelmente vão buscar você pelo seu perfil, né, por aquilo que você entrega. Assim como tem médicos de vários tipos, né, com várias características, os pacientes também aceitam melhor dependendo da característica do médico. Então, a nossa função é sim conectar com o paciente da melhor forma, explicar da melhor forma, fazer com que ele entenda o processo, né? Mas tem pacientes que não querem que a gente explique, tem pacientes que são objetivos, que querem que faça isso e ele vai fazer. Tem outros pacientes que só querem que resolva, eles não querem saber por quê. Tem outros pacientes que precisam entender todo o processo. Então, cada médico tem uma característica que vai de encontro com com esse perfil de paciente, né? Então, isso é muito importante a gente desenvolver ao longo da nossa carreira. Não é todas as pessoas que vão vir pra gente, e isso está certo, é assim mesmo. Por quê? Porque
não adianta vir um paciente com um perfil diferente para você e que não vai entender a sua maneira, que não vai conectar com você, que não vai entender o seu tipo de tratamento e segui-lo, né? Porque essa é a parte importante, é o paciente conectar com você, entender o processo e seguir aquilo que você está orientando, né? Então, por isso, essa parte de característica pessoal, profissional é muito importante. Além disso, para quem tiver curiosidade e quiser saber um pouquinho mais, eu fiz um mini curso com alguns vídeos falando um pouquinho da minha carreira, como que foi passar por cada etapa, cada setor, cada serviço, e conta um pouquinho da minha trajetória, né? De como eu busquei, de como eu fui construindo e até onde eu cheguei. Então, se vocês pesquisarem, eu posso deixar o link também para quem tiver interesse. Se chama Meu Primeiro Plantão, né? E ele vai falando sobre esse meu processo, né? De onde que eu entrei primeiro, o que que eu fiz, como que eu fui em sequência, quais são as coisas principais que eu faço, né? Aonde eu fui crescendo, aonde eu fui, o que que eu fui retirando de informação de cada serviço. E ele está ali ele está aberto ali na plataforma do Hotmart. Então, se alguém tiver interesse, pode me mandar mensagem que eu mando o link, ou pesquisar lá o meu nome, que é Marcele Rosencheck, que acaba aparecendo para vocês. Então, assim, ali eu conto um pouquinho da minha trajetória e o que eu acho importante você ir construindo nessa carreira dos primeiros plantões.